palavra nem menos e nem mais. Porque quando a gente vive a palavra e faz da palavra de Deus o nosso escudo e broquel, a palavra de Deus, louvado seja Deus, ela sustenta o homem. Essa é uma palavra muito simples, mas que traz um significado muito grande para a minha vida com Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E às vezes a gente só pensa que o Espírito Santo vai nos levar para a glória, vai nos levar por lugares maravilhosos, só vai nos levar a efetuar coisas maravilhosas. Mas o Espírito levou Jesus ao deserto. É Deus, grande é o Senhor. O Espírito, louvado seja Deus, levou Jesus ao deserto, porque o Espírito sabia que ele estava preparado para lá, no deserto, glorificar o nome do Pai. Aleluia, Jesus. E aqui foi falado em dar a glória a Deus. A Bíblia diz: quer comamos, quer bebamos ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E Jesus era este homem, que se você analisar a vida dele, em cada detalhe, minuciosamente, tudo que aconteceu com ele, o Pai foi glorificado. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado e nenhum engano se achou na sua boca. Glória a Deus, aleluia. Grande é o Senhor. E todos nós que somos levados ao deserto, cada um de nós que temos a nossa fé centralizada em Cristo, passamos por desertos que Deus nos permite entrar, para que lá nós venhamos conseguir glorificar o nome de Cristo. Porque a promessa dele foi, João 16:33, no mundo tereis aflições, porque ele teve, mas ele disse: tenha um bom ânimo, Aleluia. porque eu venci, e vós também vencerás. Aleluia, glória. E nós precisamos entender que estamos sujeitos a passar pelos desertos da vida. Mas Jesus sabia que para vencer aquele deserto, para passar pelaquela provação, pelaquela tentação e ser fiel a Deus, ele precisava estar com a sua vida consagrada ao Pai. Aleluia. Ele precisava estar revestido do poder. Ele precisava orar e consagrar sua vida no jejum. A Bíblia diz: tomai também toda. Não é somente aquelas que eu preciso em um momento determinado para fazer o que eu quero, mas tomai toda. As armaduras de Deus, para quê? As armaduras de Deus têm a função de munir o crente, de blindar o crente, revestir. A Bíblia diz: tomai também todas as armaduras de Deus, para que peleje e resista nos dias maus. E Jesus estava lá, ninguém estava vendo ele, mas ele estava sendo tentado, mas estava no campo da oração. E a Bíblia diz: tomai também a espada do Espírito, que é a palavra. Aleluia. Perceba como a oração, o jejum e a leitura da palavra estava presente na vida de Jesus. E se nós não consagrarmos a nossa vida, e se nós não nos prepararmos para enfrentar os desertos da vida, corre um grande risco de nós não suportarmos. Porque a proposta era tentadora, mas o que levou Jesus a vencer
É porque ele sabia o Deus que o havia lhe introduzido naquele deserto. Porque quando o diabo tenta ele, diz: se tu és filho de Deus. Mas o coração de Jesus estava firmado naquilo que Deus determinara ao seu respeito. Aleluia. Porque se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Mateus, você vai ver que Jesus recebe testemunho dos homens e de Deus. E quando Jesus nasce, os magos vão até ele, reconhecendo que ele era o rei dos judeus, que ele era o filho de Deus, aquele que merecia a glória, aquele que merecia a honra, aquele a quem devia a nossa vida. E a Bíblia diz que eles levam ouro, incenso e mirra. Grande é o Senhor. E lá no capítulo 2 e no capítulo 3, Jesus está sendo reconhecido como filho de Deus por João Batista. E João Batista disse: eu vi o Espírito descer do céu e pousar sobre ele em forma de pomba. E João Batista testifica, João Batista confirma que ele era o filho de Deus, que haveria de se manifestar para tirar o pecado do mundo. Aleluia, meu Deus. E no final do capítulo 3, Jesus tem um maior testemunho do que o testemunho dos homens, que é o testemunho do Deus Todo-Poderoso, do seu Pai Eterno. E a Bíblia diz que ele, quando cumpre aquele ato simbólico do batismo, a Bíblia diz que o céu se abre, e agora não mais os magos, agora não mais João Batista, agora não mais Elias, mas o Deus Eterno abre a boca e diz: esse é o meu filho, a ele ouvi. E Deus testifica do céu. E Jesus não era um crente que anda na frente da novela. Jesus não era um crente que anda perdendo tempo batendo boca com quem não quer compromisso com Deus. Jesus era um crente consagrado. Aleluia. Os ouvidos dele não estavam emprestados para o diabo. E ele poderia dizer: eu vou provar que sou filho de Deus. Mas poucos minutos antes, o próprio pai tinha dito: tu és meu filho. Aleluia. Grande é o Senhor. Jesus não deixava dúvida trabalhar no seu coração. E nesses últimos dias, para alcançar a coroa da vida, nós temos que ter total e plena convicção do que Deus é na nossa vida, do que Deus nos chamou para realizar aqui na terra e do que Deus tem para fazer através de nós. E Jesus focava os olhos na bendita esperança. O diabo estava falando aos ouvidos dele, mas ele tinha uma missão. A missão dele era glorificar o Pai e salvar os homens dos seus pecados. Aleluia. Oh, grande Deus. E ele usa a espada do Espírito. E quando o diabo diz: se tu és filho de Deus, mas ele sabia que Jesus era, porque quando ele estava manifestado naquele homem, a primeira coisa que ele disse foi: eu bem sei que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E aí no deserto você se vê nessa opção de escolha: ou deixar as lutas te sufocar, ou deixar com que as mentiras do diabo prevaleçam, ou viver daquilo que você sabe que Deus tem com você. Porque pode não ter ninguém ao seu redor, mas Deus está contigo. Pode não ter ninguém para te fortalecer com palavras, mas o Espírito Santo é o teu escudo, é a tua verdade e o teu broquel. Aleluia, meu Deus. Eu creio. Grande é o Senhor. E aí está ele lá, sozinho, porque tem luta que eu e você vamos passar sozinho. O único que não vai nos abandonar é Deus, porque meus discípulos estavam com ele. Aquela luta era para ele travar só. Se és filho de Deus, transforma. Mas Jesus disse: agora é hora Aleluia, Deus vivo. de eu mostrar as minhas orações lá no monte e no quarto aqui, ó, na hora de vencer as tentações. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele não desistiu. A Bíblia diz que ele levou Jesus Aleluia, meu Deus. Louvado seja o teu nome. a um monte alto, a um pináculo do templo, melhor dizendo, e disse: atira-te daqui, porque está escrito. Veja como ele tem a capacidade de persuasão
para pegar o homem na fraqueza, mas Jesus não se deixava levar pelos sentimentos da carne. Jesus não estava cheio de si, cheio de ego. Jesus estava com a carne mortificada, por isso ele venceu. Ele estava se consagrando ao Pai das luzes, aquele que dá força ao homem, para o homem firmar os joelhos trôpegos e as mãos cansadas. Aleluia. Grande é o Senhor, Aleluia. Jesus. Aí Jesus olha para ele novamente e diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele não desiste. Sabe por quê? O diabo não quer ir para o inferno sozinho. A Bíblia diz que o inferno foi preparado pensando em Satanás e seus anjos. Verdade. Assim, quando Deus preparou a eternidade, a salvação, o reino dos céus, pensando em todo aquele que nele ia crer, ele preparou o inferno pensando no diabo e seus anjos. E o diabo não quer ir sozinho, ele não desiste. Ele disse: deixa eu ver se ele tem convicção mesmo. E aí veio o ponto principal que nós lemos nessa noite. A Bíblia diz que o diabo leva Jesus a um monte muito alto, porque ele queria encher o coração de Jesus de desejo pelas coisas desse mundo. Ele queria mostrar de cima, para dar para ver tudo. É verdade. E sabe o que é que ele olha para Jesus e diz? Tudo isso eu te darei. É brincadeira? É, Jesus. Perceba que riqueza para o diabo não é nada, ele só quer a tua adoração. Perceba que fama para o diabo não é nada, ele só quer o teu louvor, a tua fidelidade. Veja o quanto vale o teu louvor e a tua fidelidade ao Senhor. O diabo dá tudo em troca dele, em troca de receber o nosso louvor. Ele disse: tudo isso te darei. Não tem nome, é isso. E muitas pessoas dão mais valor do que a palavra de Deus e a presença de Deus. Dão mais valor às coisas do mundo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorardes. Só que a conversa aí já foi diferente. Enquanto ele tentou Jesus com transforma o pão, Jesus disse: está escrito. Enquanto ele tentou Jesus com lança-te daqui, Jesus disse: está escrito. Mas quando ele tentou Jesus, querendo tirar a adoração de Jesus, que estava direcionada a Deus, e dar a ele, Jesus abre a boca com autoridade de quem busca a Deus, ora, e disse: retira-te. Glória a E Jesus. aleluia. Grande é o Senhor. Jesus disse: retira-te, Satanás. E ele não resiste ao poder de um homem, de uma mulher que ora, que está com a boca no pó se consagrando a Deus, vigiando e orando, remindo o tempo, porque os dias são maus. E Jesus disse: retira-te. Por quê? Porque não é de mim mesmo, eu tenho base para mandar você cair por terra. Está escrito: Aleluia. só o Senhor teu Deus adorarás. Jesus, ele tinha uma exclusividade. Jesus, ele tinha um cuidado. Jesus, ele se preocupava não somente em adorar, mas ser um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Eu preguei nos últimos cultos e eu disse: adorador todo mundo tem. O diabo tem adorador, o rei tem adorador, o governo tem adorador, mas verdadeiros adoradores só quem tem é o Senhor dos exércitos. Aquele que adora até o fim, aquele que adora mesmo não tendo a sua vida como preciosa, aquele que adora a ponto de oferecer o seu sangue, Aleluia. aquele que não está adorando por causa de um auxílio emergencial, aquele que não está adorando por causa da glória deste mundo, que o diabo ofereceu a Jesus. E o que o diabo ofereceu a Jesus, e Jesus rejeitou, por querer a glória do Pai, por entender que a glória de Deus era maior. O que o diabo ofereceu a Jesus e Jesus rejeitou, muitos estão aceitando, não entendendo eles que tudo que o diabo oferece ao homem são coisas que os olhos vê. Ele teve que levar Jesus a um monte alto, para Jesus ver e ser atraído pela cobiça dos, e ser manchado a sua alma. A Bíblia diz: tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, desejo da carne e soberba da vida, não procede do Pai.
E Jesus sabia discernir as coisas que procediam de Deus para a sua vida, que promovia a edificação, que gerava crescimento, que fazia ele crescer na piedade, das coisas que não fazia, tudo isso que eu falei. E Jesus escolheu ser fiel. E Jesus escolheu ter o coração consagrado e carimbado com a vontade de Deus. Todas as vezes que vier uma tentação diante de nós, pare e pense: estou tendo essa oportunidade de pecar, mas eu sei que do outro lado Deus tem uma vontade para mim. Qual é essa vontade? E aí você vai buscar de Deus, o Espírito Santo vai te revelar, para que você não tropece com teu pé em pedra, não caia em nenhuma tentação. Deus vai te dar estratégia para que você tenha passos formosos Louvado seja o nome do e Senhor. consiga caminhar olhando para Jesus, Oh, glória a Jesus. e consiga caminhar firme na tua fé. Tudo que o diabo oferece são coisas que os olhos veem, mas o homem da fé, em toda a trajetória dos homens de Deus, profetas, apóstolos e discípulos, você vai ver a Bíblia dizendo que eles rejeitaram as coisas daqui, porque eles criam em uma ressurreição superior. Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, filho da riqueza. Abraão rejeitou o direito de primogenitura que o seu pai tinha, que ele tinha na casa do seu pai, para ser herdeiro da promessa da vida eterna. Aleluia, Jesus. Oh, maravilha, Deus. Porque ele sabia que olho ainda não tinha visto, ouvido ainda não tinha ouvido, e nem tinha descido ao coração do homem as coisas que Deus havia preparado para aqueles que o amam. Eu quero dizer a você que o que Deus tem para você é maravilhoso. Não troque o que Deus tem para você pelas ilusões que o diabo ele nos oferece por um instante, porque nem ele mesmo valoriza. Ele diz tudo isto, mas Jesus não. O que Jesus tem para nos dar, ele diz e descreve. Mateus 28, 18, ele diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra, portanto eu vos dou, ide. Aleluia, Jesus. É isso que Jesus nos dá, poder para vencer. Assim como ele venceu, se nós crermos no seu nome, se nós estivermos na sua palavra, nós também venceremos. Aleluia. Foi isso que Jesus nos deu, poder para garantir a nossa caminhada até o céu, poder para negar a si mesmo, para negar a carne. Tem aquela pessoa que não tem possibilidade nenhuma de você perdoar, mas com o Espírito Santo na tua vida e na minha vida, o Espírito Santo nos dá poder para perdoar. Glória a Deus, é assim mesmo. Tem aquela pessoa que é impossível você amar, mas com o Espírito Santo na nossa vida, ele nos dá poder para amar. Esse mesmo Espírito que levou Jesus ao deserto, deu poder a Jesus para resistir e ser fiel até a morte. Se coloque de pé.